Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, 25 de março, é uma data muito importante para toda a igreja. Celebramos essa grande festa, a festa da Anunciação do Senhor. É o dia em que o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que o Salvador do mundo, o Verbo de Deus encarnado, viria ao mundo para nos salvar, e com a saudação ave cheia de graça, anunciou que Maria foi a escolhida para dar a luz ao Salvador. Daqui, irmãos e irmãs, há exato 9 meses, 25 de dezembro, o menino Jesus virá ao mundo e vamos celebrar o Natal, a festa do Natal de Jesus. A celebração da Anunciação, esse episódio narrado em Lucas, que lemos hoje, tem origem nos primeiros séculos do cristianismo, e é uma festa que se caracteriza por um elemento dogmático fundamental: a concepção virginal de Maria. De fato, desde os primeiros séculos, a igreja professava a encarnação de Deus através da concepção de uma virgem, como o concílio de Nicéia, no ano 325, e de Constantinopla, foi estabelecido o credo com o qual ainda hoje proclamamos que o Filho de Deus, por nós homens e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Essa celebração litúrgica de hoje difundiu-se na época do Justiniano, no século VI, e foi introduzida na igreja romana pelo Papa Sérgio I, já no final do século VIII. Vocês perceberam quanto tempo demorou para celebrar essa missa? 7 séculos, 700 anos, até isso tudo entrar em toda a igreja. Como essa celebração era feita como uma solene procissão da Basílica da Santa Maria Maior, na qual os mosaicos do Arco do Triunfal são dedicados a uma divina maternidade de Maria, proclamada em Éfeso como a Theotokos, a Mãe de Deus. Estamos agora, nessa noite, nessa festa, celebrando o centro da história da salvação, no início do desígnio divino, ou seja, a encarnação que tornará nova todas as coisas. Este é, irmãos e irmãs, o significado da festa, que de uma só vez supera e renova todo o Antigo Testamento, que já se tinha sido antecipada no mesmo. Por exemplo, quando vemos lá em Gênesis a mulher, quando se fala da mulher que esmagará a cabeça da serpente, ou no anúncio já do profeta Isaías, quando fala do Emanuel: eis que uma virgem conceberás e será chamado de Emanuel. Hoje, na narração que ouvimos do Evangelho de hoje, o anjo do Senhor esclarece a Maria que Deus, com a sua proteção, está presente na sua vida. Anuncia então a Maria a maternidade que tornará visível a invisibilidade de Deus. Depois pede a Maria esclarecimentos para que o seu sim seja mais pessoal e voluntário, que representa o total abandono da criatura ao seu Deus. Antes de se despedir, enfim, a revelação do anjo sobre a gravidez de Elizabeth não é nada mais do que um outro sinal da autenticidade do acontecido, pois para Deus nada é impossível. Hoje, mesmo no meio da quaresma, deixamos de lado, portanto, um pouco do roxo e do luto da penitência, e nos vestimos de branco, para festejar a alegria de uma nova etapa da vida que está a caminho, de uma vida nova que está a caminho, e não é apenas mais uma vida, mas sim a vida do próprio Deus, que assume a nossa natureza humana, sujeitando-se assim ao tempo e ao espaço. Nasce em Nazaré. Com alegria, contemplamos o mistério de Deus Todo-Poderoso, que na origem do mundo, cria todas as coisas com sua palavra, porém, desta vez, escolhe depender da palavra de um frágil ser humano, a Virgem Maria, para poder realizar a encarnação do Filho Redentor. E para nós, os católicos, a vida começa desde a concepção. Logo,
né, na data de hoje, a vida mortal, nosso Senhor Jesus, se inicia. A data em que celebramos a anunciação do Senhor tem para nós uma importância muito grande no calendário da nossa liturgia. Hoje, a eternidade de Deus entra no tempo dos homens. Ou como diz o Papa São Leão Magno, diz o seguinte: a humanidade, a humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Isso aqui é muito forte. A humildade pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Hoje é o dia em que nós também proclamamos em alta voz e podemos dizer: Ele vive, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele vive, o Verbo de Deus se fez carne. Esse dia da anunciação do Senhor, o Salvador vem ao mundo. Hoje, após o Fiat, o Sim de Maria, o Espírito Santo desce sobre ela e a faz conceber no seu ventre aquele que foi profetizado por todos os profetas, o novo Adão, o Redentor da humanidade, aquele que nos amou até o fim. É um momento histórico, a grande virada da humanidade, o início da vitória de Deus sobre o mal, o pecado e a morte. Hoje, a festa de hoje, é a solenidade, é uma das mais belas festas marianas. O anúncio da encarnação do Filho de Deus, a Virgem Maria, Deus entra no nosso mundo e se faz humano como nós. Assim, a entrada do Verbo divino, nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso meio, eleva a nossa natureza humana a um grau de santidade jamais imaginado por alguém. Pelo sim de Maria, se manifesta a maior expressão do amor de Deus por toda a humanidade. Maria, o primeiro sacrário vivo da Eucaristia, recebeu dos cristãos o título de Nossa Senhora da Anunciação. A Virgem Maria foi contemplada no mistério da encarnação como a escolhida para ser a mãe de Deus, e diante do anúncio do anjo Gabriel, ela se submete num total ato de fé e humildade, aceitando a sua parte na missão salvífica. Maria Santíssima demonstra sua confiança no Senhor Deus, e se fazendo assim instrumento divino nos acontecimentos que hão de vir. Pelo seu consentimento, Maria aceitou a dignidade e a honra da maternidade divina, mas também Maria aceitou com isso os sofrimentos, os sacrifícios que a ela estavam ligados. Nessa noite, quero também ressaltar duas características de Maria que foram importantes na encarnação do Verbo para a história da salvação da humanidade: a fé de Maria e a sua disponibilidade. Por causa da sua fé, Maria, sem saber como aconteceriam as coisas e os fatos, a partir daquele instante, aceita fazer a vontade de Deus. Incondicionalmente, como serva, não tem mais direitos. Por essa razão, ela se coloca numa atitude total de disponibilidade ao Senhor. Maria Santíssima compreendia a grandeza de Deus e o nosso nada. Devido à sua humildade, se assustou ao ouvir os louvores do anjo: Ave cheia de graça. São Tomás de Vila Nova exclama: ó poderosa, ó eficaz, ó augustíssima palavra, com teus fiat, faça-se. Deus criou a luz, o céu e a terra, mas com este teu fiat, com a fiat de Maria, Deus se tornou homem como nós. E pela ação do Espírito Santo, formou-se no seio da Virgem Imaculada o corpo de Deus, do Filho de Deus. Essa foi a maior de todas as maravilhas, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se unem as duas naturezas, humana e divina. São João Paulo II diz: no momento da anunciação,
Respondendo com seu sim, com seu faça-se, Maria concebeu um homem, que era o Filho de Deus, consubstancial ao Pai. Portanto, é verdadeiramente a mãe de Deus, uma vez que a maternidade diz respeito à pessoa inteira, e não apenas ao corpo, nem tampouco apenas à natureza humana. Deste modo, o nome Theotokos, mãe de Deus, tornou-se o nome próprio da união com Deus, concedido à Virgem Maria. Santo Agostinho que diz: Maria é a mãe de Deus, feita pela mão de Deus. Maria é a mãe de Deus, feita pela mão de Deus. E o que diz São Jerônimo? Maria é verdadeiramente mãe de Deus. E São Tiago diz: Maria é a Santíssima, a Imaculada, a gloriosíssima Mãe de Deus. Virgem Maria, a mais humilde e gloriosa de todas as criaturas de Deus, por meio do seu sim, tornou-se co-redentora da humanidade. Por meio da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, no seio da Virgem Maria, proclamamos também nós nessa noite, Mãe de Deus. Então, afirmamos que no reino de Deus já está no meio de nós, pois o dogma da maternidade divina assevera que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entrou na história humana. Peçamos também nessa noite a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, a graça dessas duas características, duas atitudes, da fé e da disponibilidade para as coisas de Deus. Peçamos também nessa noite que o sim de Maria ecoe também no nosso coração, que a palavra do anjo também nesse momento difícil da história da humanidade nos ajude a viver, a seguir, a confiar e esperar. Não tenha medo, não tenha medo, pois para Deus nada é impossível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos em pé um pouquinho. Vamos agora nos consagrar. Essa oração foi feita hoje em Roma, em todas as catedrais do mundo, com os bispos, e também creio que muitas paróquias, muitas comunidades também se colocaram em oração. O mundo inteiro rezou pela paz, atendendo o pedido da Virgem aos pastorinhos, que pudesse consagrar a Rússia, os países, os povos, ao Imaculado Coração dela, para que pudesse cessar os erros da filosofia materialista, comunismo, os erros da Rússia. Os papas fizeram, e depois o último que fez foi o Papa João Paulo II, e que agora, depois de 38 anos, o Papa Francisco renova. Francisco, consagra a minha igreja, consagra o meu povo ao meu Imaculado Coração. Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, recorremos a vós nessa hora de tribulação. Vós sois Mãe, amai-nos e conhecei-nos, de quanto temos no coração, nada vos é oculto. Mãe da misericórdia, muitas vezes experimentamos a vossa ternura providente, a vossa presença que nos faz voltar à paz, porque sempre nos guiais para Jesus, Príncipe da paz. Mas perdemos o caminho da paz, esquecemos as lições das tragédias do século passado, o sacrifício de milhões de mortos das guerras mundiais. Descuidamos com os compromissos assumidos com a comunidade das nações. Estamos a atraiçoar os sonhos de paz dos povos e a esperança dos jovens. Adoecemos de ganância, fechamo-nos em interesses nacionalistas, deixamo-nos ressequir pela indiferença
e paralisar pelo egoísmo. Preferimos ignorar Deus, conviver com as nossas falsidades, alimentar a agressividade, suprimir vidas e acumular armas, esquecendo-nos que somos guardiões do nosso próximo e da nossa comum. Dilaceramos com a guerra o jardim da terra, ferimos com o pecado o coração do nosso Pai, que nos quer irmãos, tornando-nos indiferentes a todos e a tudo, exceto a nós mesmos. E com vergonha dizemos: perdoai-nos, Senhor, na miséria do pecado, nas nossas fadigas e fragilidades, no mistério da iniquidade, do mal e da guerra. Vós, Mãe Santa, lembrai-nos que Deus não nos abandona, mas continua a olhar-nos com amor, desejoso de nos perdoar e levantar novamente. Foi Ele que nos deu a nós e a colocou no vosso imaculado coração um refúgio para a Igreja e para a humanidade. Por bondade divina, estais conosco, com ternura mesmo, mesmo que nos apartados da história. Por isso recorremos a vós, batemos à porta do vosso coração, nós, os vossos queridos filhos, que não vos cansais de visitar em todo o tempo e convidar à conversão. Nesta hora escura, vinde socorrei-nos e consolai-nos. Repete a cada um de nós: não estou porventura eu aqui, que sou tua mãe? Vós sabeis como desfazer os emaranhados do nosso coração e desatar os nós no nosso tempo. Repomos a nossa confiança em vós. Temos a certeza de que vós, especialmente no momento da prova, não desprezais as nossas súplicas e vinde a nosso auxílio. Assim fizestes em Caná da Galileia, quando aprestastes a hora da intervenção de Jesus e introduziste no mundo o seu primeiro sinal. Quando a festa se mudar em tristeza, disseste-lhe: não tem vinho. Ó Mãe, repeti-o mais uma vez a Deus, porque hoje esgotamos o vinho da esperança, desvaneceu-se a alegria, diluiu-se a fraternidade. Perdemos a humanidade, malbaratamos a paz, tornamos capazes de toda violência e destruição. Temos necessidade urgente da vossa intervenção materna. Por isso, acolhei, ó Mãe, essa nossa súplica. Vós, estrela do mar, não deixeis naufragar na tempestade da guerra. Vós, algar da nova aliança, inspirai projetos e caminhos de reconciliação. Vós, terra do céu, trazei de volta ao mundo a concórdia de Deus. Apagai o ódio, acalmai a vingança, ensinai-nos o perdão, libertai-nos da guerra, preservar o mundo da ameaça nuclear. Rainha do Rosário, despertai em nós a necessidade de rezar e amar. Rainha da família humana, mostrai aos povos o caminho da fraternidade. Rainha da paz, alcançai a paz para o mundo. O vosso pranto, ó Mãe, comova os corações endurecidos. As lágrimas que por vós derramastes façam reflorescer este vale que o nosso ódio secou. E quando o rumor das almas não se cala, que a vossa oração nos predisponha para a paz. As vossas mãos maternas acariciem quantos sofrem e fogem sob o peso das bombas. O vosso abraço materno
Console quantos são obrigados a deixar suas casas e o seu país. Que o vosso doloroso coração nos mova a compaixão, estimule a abrir as portas e cuidar da humanidade ferida e descartada.